Comentávamos no nosso último encontro das contribuições para a Seguridade Social. Já sabemos que o artigo 149 da Constituição traz as contribuições sociais, a de intervenção do domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Agora, nós estamos nos referindo às contribuições sociais para a Seguridade Social, porque existem as sociais gerais. Sobre elas, nós temos que conhecer, já tecemos alguns comentários importantíssimos sobre o artigo 195. E na continuação dos detalhes a respeito das contribuições para a Seguridade Social, nós vamos agora para o parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal. Vamos lá. Quando eu falei parágrafo 3º, é parágrafo 2º, na verdade, do artigo 195. Presta atenção, Borbinha. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos, ou seja, gestão dos recursos da saúde, da assistência social e da previdência social. Cada área vai fazer a gestão dos seus recursos. Mas o que há de importante nesse parágrafo 2º? Que palavrinha é essa? Que expressão é essa? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muito bem, vamos lá. Existem 3 leis orçamentárias. Existe o Plano Plurianual, PPA, que tem a duração do mandato presidencial, ou do governador ou do prefeito, que vai, na verdade, do 2º ano do mandato até o 1º ano do mandato seguinte. É o Plano Plurianual que funciona como um link, ligando, na verdade, 2 mandatos. Porque o 1º ano do prefeito, do governador ou do presidente, ele terá que obedecer às regras estabelecidas no Plano Plurianual do seu antecessor. Então, faz um link, liga os mandatos presidenciais. Mas além do Plano Plurianual, que, portanto, é feito a cada 4 anos, a cada mandato, existem outras 2 leis orçamentárias. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Muito bem. Estas são aprovadas anualmente para vigorarem no exercício seguinte. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome diz, ela dá as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Como funciona dessa forma? A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que ser aprovada no 1º semestre, para que a Lei Orçamentária Anual, seguindo as diretrizes estabelecidas pela LDO, seja aprovada no 2º semestre para poder vigorar no exercício seguinte a Lei Orçamentária Anual. Então, a cada ano, no 1º semestre é publicada uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no segundo semestre a Lei Orçamentária Anual, ambas vigindo no exercício seguinte. Então, apenas a Constituição estabelece que o orçamento para a Seguridade Social terá que obedecer às regras estabelecidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, seja da União, no caso da União, dos Estados, do DF ou dos municípios. Certo? Muito bem. Então, este é o nosso parágrafo 2º do artigo 195 da Constituição. Mas vamos para os outros parágrafos. Tem muita coisa importante para lembrarmos, para conhecermos a respeito das contribuições para a Seguridade Social. Vamos lá? Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios. Olha que garantia que tem o crédito relativo à Previdência Social. A empresa em débito não poderá participar de nada,
de concorrência, de licitações, não pode contratar nem receber incentivos fiscais ou creditícios. Nós vamos ver mais tarde, bem mais lá para frente, muito mais lá para frente, que o artigo 193 da Constituição, o artigo 193 do CTN, até permite que uma empresa em débito com União, Estado, Distrito e Município venha participar de uma licitação em circunstâncias que nós vamos conhecer. Só que esse dispositivo do CTN, se tratar de contribuições para a Seguridade Social, não foi totalmente recepcionado, porque o artigo 195, parágrafo 3º, simplesmente veda absolutamente a possibilidade de participação em licitação ou de receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios. Certo? Maravilha, é uma segurança para a Seguridade Social, porque a empresa terá que pagar as suas dívidas para conseguir esse benefício ou contratar com o poder público. Mas tem mais, vamos continuar o estudo dos nossos parágrafos. Parágrafo 5º, na medida em que o parágrafo 4 nós já estudamos, que são as contribuições sociais residuais. Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Sem a correspondente fonte de custeio total. O que é que significa isso? Vamos lá. Minha gente, uma das leis que regem a lei orçamentária anual, um dos princípios, vamos dizer assim, que regem a lei orçamentária anual é o princípio do equilíbrio. Lógico. A fixação das despesas tem que ser igual à previsão das receitas. Porque não tem sentido o governo arrecadar mais do que precisa e nem pode arrecadar menos do que precisa. Então, é o princípio do equilíbrio. A fixação das despesas tem que ser igual à previsão das receitas. No entanto, já que existe este princípio do equilíbrio, se eu quero aumentar despesas, criando benefícios outros que ainda não existem, para manter o princípio do equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Criar receita. Criar fonte para me custear essa despesa maior. Então, na verdade, o que o parágrafo 5º do artigo 195 reforça é o princípio do equilíbrio orçamentário, um dos princípios mais importantes na elaboração da lei orçamentária anual. Vamos aumentar despesas, conceder outros benefícios? Maravilha! Mas da onde vem esse dinheiro? Tem que aparecer a fonte desses recursos. Certo? Muito bem. O detalhe que nós vamos ver agora é importantíssimo. E antes de olharmos o que está no parágrafo 6º do artigo 195, eu preciso comentar rapidamente sobre os princípios tributários, das limitações ao poder de tributar, que nós vamos estudar mais tarde. Um deles é o princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha B de bola da Constituição? A lei que institui ou majora um tributo só terá eficácia, o tributo só poderá ser cobrado a partir do exercício seguinte ao da sua publicação. Então, se a lei foi criada em fevereiro de um ano, só em janeiro do ano seguinte. Mas havia um problema. Se a lei fosse criada, publicada dia 31 de dezembro, já poderia cobrar no dia seguinte, 1º de janeiro, que já era exercício seguinte. Então, a emenda constitucional 42 criou o princípio da noventena, previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha C da Constituição, determinando, preste atenção, que além de ter que estar no exercício seguinte, terão que ter decorridos 90 dias da data da publicação da lei. Cuidado. O princípio da noventena, na verdade, são duas exigências. Primeiro, tem que estar no exercício seguinte da publicação. Segundo,
terão que ter decorridos 90 dias da data da publicação. Então, o cuidado que o princípio da noventena, do artigo 150, inciso 3º, a linha C, ele faz duas exigências. Tem que estar no exercício seguinte e terão que ter transcorridos 90 dias da data da publicação da lei. E no exercício seguinte ou da publicação da lei também. Esse é o princípio da noventena. As contribuições para a Seguridade Social, cuidado, não são as contribuições sociais gerais. Nós estamos tratando no artigo 195 das contribuições sociais para a Seguridade Social. Elas não obedecem ao princípio da anterioridade. Não há necessidade de esperar o exercício seguinte. Não há necessidade. No entanto, terão que ter transcorridos 90 dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou a contribuição. Então, ele é exceção à anterioridade, mas não seria exceção no detalhe da noventena, porque ele tem que esperar 90 dias. A lei tem que, o legislador, a autoridade tem que esperar 90 dias da data da publicação da lei. Este princípio, que está no artigo 195, parágrafo 6º, é o chamado princípio da anterioridade. Olha que nome bonito. Anterioridade mitigada, nonagesimal ou nonagentídio. Um nome muito bonito. Já pode chegar em casa, ou então sair aí do seu computador, aprendi um nome bonito. Anterioridade mitigada, nonagesimal ou nonagentídio. Vamos conhecê-lo para depois fazer mais um comentáriozinho. Vamos lá. Anterioridade mitigada ou nonagesimal ou nonagentídio, prevista no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que os houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição, que é o princípio da anterioridade. Ou seja, há necessidade, sim, de que espere 90 dias, mas não há necessidade de esperar o exercício seguinte ao da publicação da lei. Não confundir, vão prestar muita atenção nisso, para, respira e pensa assim, deixa eu prestar atenção, Borbinha mandou prestar atenção. Cuidado, não confundir anterioridade mitigada, nonagesimal ou nonagentídio com o princípio da noventena, que nós vamos estudar com mais detalhes depois, muitos mais detalhes. Por quê? O princípio da anterioridade mitigada, nonagesimal ou nonagentídio, determina que tem que esperar 90 dias da data da publicação, mas não há necessidade de esperar o exercício seguinte. E o princípio da noventena? Como eu disse, são duas exigências. Terão que ter decorridos 90 dias da data da publicação da lei e terá que estar no exercício seguinte ao da publicação da lei que instituiu ou aumentou. Então, cuidado para não confundir os dois princípios, anterioridade mitigada, nonagesimal ou nonagentídio e noventena. São princípios totalmente diferentes. As contribuições para a Seguridade Social estão sujeitas à anterioridade mitigada, nonagesimal ou nonagentídio, enquanto ao princípio da noventena, todos os tributos estão sujeitos, não só as contribuições. Tem algumas exceções que nós vamos conhecer, mas como regra, todos os tributos estão sujeitos. Então, para fecharmos, anterioridade mitigada, nonagesimal ou nonagentídio, só para as contribuições para a Seguridade Social, precisa esperar 90 dias da data da publicação da lei, mas não precisa esperar o exercício seguinte. E o princípio da noventena, que vamos estudá-lo mais para frente, terão que ter transcorrido 90 dias da data da publicação da lei e terá que estar no exercício seguinte ao da publicação da lei e aplica-se como regra a todos os tributos, com algumas exceções que vamos conhecê-las. Então, não há
que confundir esses dois princípios. E um detalhe fundamental é que essa denominação é doutrinária. Então não se apeguem muito com relação à denominação. Não é? O importante é conhecer os princípios. A Constituição não traz esse nome lá bonito, anterioridade mitigada, nonagesimal, nonagentídio, e nem traz o princípio da noventena. Essas denominações são aquelas utilizadas pelas bancas examinadoras, e por isso a gente as coloca aqui, mas nada impede que o examinador chame de modo diferente, desde que ele identifique exatamente a qual princípio ele está se referindo. Portanto, guardem essas denominações doutrinárias, porque são importantes. Até hoje as bancas adotam essas denominações, mas cuidado que nada impede que o examinador chame de João, Maria, José, ou o nome que ele quiser, desde que ele identifique exatamente qual o princípio ao qual se refere para você poder responder a questão. Certo? Mas tem mais detalhes sobre as contribuições para a Seguridade Social para olharmos no nosso próximo encontro. Até lá!